Quem entre nós não se fascina diante dos mistérios da história, especialmente quando eles tocam nas profundezas do desconhecido e do esotérico? Hoje peço que embarquem comigo em uma jornada iluminadora e repleta de segredos ocultos. Vamos explorar uma das mais enigmáticas e intrigantes obras já descobertas, um manuscrito que resiste ao tempo e à compreensão humana, o manuscrito de Voynich. Mas o que exatamente é o manuscrito de Voynich? De onde vem essa aura de mistério que o cerca? E, sobretudo, qual é a profecia secreta escondida em suas páginas? Descoberto em 1912 pelo livreiro antiquário Wilfrid Voynich, esse manuscrito consiste em um livro de aproximadamente 240 páginas, repleto de ilustrações e textos escritos em um idioma ou código que até hoje ninguém conseguiu decifrar plenamente. As análises paleográficas datam o manuscrito para o século XV, mais especificamente entre 1404 e 1438. Suas páginas contêm ilustrações de plantas estranhas, diagramas astrológicos, figuras nuas femininas imersas em líquidos verdes e um conjunto vasto de textos ininteligíveis. Imaginem, um texto indecifrável que desafia criptógrafos, linguistas, historiadores e mentes brilhantes por séculos. Quantos segredos podemos conjecturar que estão à espera de serem revelados à medida que avançamos na interpretação deste intrigante documento? O manuscrito de Voynich sempre evocou um fascínio especial, principalmente devido às suas características únicas. Não há outro documento conhecido que se assemelhe ao que vemos nas suas páginas. As ilustrações botânicas, por exemplo, retratam plantas e flores que não correspondem a nenhuma espécie conhecida na botânica moderna. Isso leva os estudiosos a questionarem se são frutos de uma imaginação fértil, de uma civilização perdida, ou se representam plantas extintas ou oriundas de outras partes do universo. Mas como podemos interpretar essas plantas? Alguns argumentam que elas podem ter um simbolismo profundo, representando não tanto o reino físico, mas um conhecimento esotérico a ser descodificado. Poderiam elas ser representações simbólicas de estados de espírito, de saúde física e mental, ou até mesmo de caminhos para a iluminação espiritual. A forma como essas ilustrações são apresentadas sugere uma conexão entre o natural e o transcendental, uma tentativa de unir o físico ao metafísico. Quando olhamos para as ilustrações astrológicas, percebemos que há uma tentativa clara de sintetizar o conhecimento do cosmos, talvez alinhada com a filosofia hermética ou alquímica. A astrologia sempre desempenhou um papel crucial na busca do entendimento do nosso lugar no universo, das influências celestiais sobre nossas vidas e do caminho para a transcendência pessoal e coletiva. Possivelmente, as representações astrológicas do manuscrito de Voynich contêm mapas estelares que refletem uma visão singular do cosmos. Mas, ao tentar se aprofundar no que poderia ser o propósito maior desse enigmático manuscrito, chegamos a um ponto crucial: a profecia secreta. Se de fato existe uma mensagem oculta em suas páginas, o que ela poderia estar nos dizendo? Alguns estudiosos de textos sagrados e esotéricos acreditam que o manuscrito de Voynich contém ensinamentos que revelam não apenas conhecimentos antigos perdidos, mas também predições sobre o futuro da humanidade. É nesse ponto que nossas reflexões se cruzam com a ideia de uma sabedoria antiga que poderia ainda hoje guiar a humanidade em direção a um novo despertar espiritual. Há quem defenda que o manuscrito é uma chave para um entendimento mais profundo do universo, uma porta de entrada para dimensões superiores de consciência. Para ilustrar de forma prática, pensemos em como outros antigos textos sagrados e místicos foram usados. O I Ching, por exemplo, é um texto chinês milenar usado para orientação espiritual e adivinhação. Poderia o manuscrito de Voynich ser um equivalente ocidental, um oráculo de sabedoria pura e simbólica, aguardando traduções adequadas para instruir-nos no caminho da iluminação? Me entristece ver que estamos apenas no início das possíveis revelações que o manuscrito de Voynich tem a oferecer. No entanto, mergulhar nessas questões nos leva a pensar sobre a nossa busca incessante por sentido, por compreensão dos mistérios do universo e por transformação espiritual. No esoterismo, nada é à toa. Cada símbolo, planta e astroláfica no manuscrito pode estar alinhado com princípios universais de sabedoria. Uma fase importante da nossa análise é compreender o contexto histórico. No século XV, era um período de transição entre a Idade Média e a Renascença.
As descobertas científicas, a expansão comercial e as viagens exploratórias estavam mudando a perspectiva do mundo. A influência da alquimia, do hermetismo e do simbolismo esotérico estava em ascensão, mesclando-se com descobertas científicas e astronômicas. Nesse sentido, o manuscrito de Voynich é tão filho de seu tempo quanto é uma odisseia ao intemporal. Portanto, seu estudo depende em parte de compreendermos essas fusões e sincretismos. Quando voltamos ao texto, tentamos decodificar suas palavras e encontrar um elo perdido. Abrimos um portal para um linguajar que pode não estar confinado às nossas linguagens contemporâneas. Poderia ser a linguagem da alma, do subconsciente, ou até uma forma de comunicação extraterrena. Lendas sobre civilizações antigas afirmam que havia uma linguagem antes da Torre de Babel que unificava toda a humanidade. Será que o manuscrito de Voynich detém um resquício dessa linguagem universal? Nesta busca, a paciência é uma virtude essencial. Cada interpretação, cada nova perspectiva nos oferece uma peça do quebra-cabeça. Temos que ser meticulosos, abertos às possibilidades e, ao mesmo tempo, rigorosos em nossa busca por significado e verdade. Vou pedir que se perguntem: o que buscamos verdadeiramente ao estudar manuscritos como o Voynich? Mergulhar nesse textuário nos oferece um reflexo não apenas do passado, mas de nossas próprias buscas interiores, por sentido e propósito. Desde a tentativa de decifrar o significado dos símbolos e linguagens, passando pelas ilustrações botânicas e astrológicas, todos parecem refletir uma viagem interna rumo à própria alma. Se nos dedicarmos a entender essa profecia secreta, não só estaremos desvendando mistérios antigos, mas também navegando em direção a uma humanidade mais iluminada e consciente de seu próprio potencial. O Voynich não é apenas um livro, é um chamado para todos nós que buscamos um propósito maior, uma compreensão mais vasta do cosmos e um desejo ardente de transcendência espiritual. Como podemos então aplicar os possíveis ensinamentos do manuscrito de Voynich em nossas vidas? Podemos começar por acender nosso espírito de curiosidade, abrir nossas mentes para novas possibilidades e enxergar além do óbvio. Precisamos valorizar a sabedoria oculta, os símbolos e as mensagens sublimes que transcendem o tempo. Ao adotar essa abordagem, não estamos apenas estudando o passado, mas moldando um caminho para um futuro cheio de sabedoria e entendimento. No final desta intensa jornada de exploração, compreendemos melhor que o manuscrito de Voynich é, acima de tudo, um enigma que nos provoca a pensar mais profundamente, a refletir sobre os mistérios do universo e a conectar com aquilo que há de mais profundo dentro de nós. É um convite para desenvolvermos nosso potencial humano nas trilhas da sabedoria e da iluminação. Agradeço profundamente cada um de vocês por se juntarem a mim nesta viagem fascinante e espero que todos continuem buscando conhecer mais sobre si mesmos e sobre os mistérios que a humanidade ainda tem a desvendar. Se você sente essa mesma chama de curiosidade e desejo de entendimento, continue explorando, questionando e, acima de tudo, acreditando que há sempre mais para descobrir. Cada descoberta é um passo a mais para uma humanidade mais unida e iluminada. Gratidão imensa e vamos adiante na busca por verdade e sabedoria.